Graças a Deus. Que bom a gente estar mais uma vez reunidos na casa do Senhor. Eu tenho certeza absoluta que nós estamos no lugar certo e na hora certa. Então, com certeza, o Espírito Santo de Deus vai falar poderosamente com a gente nessa noite. Quem crê nisso já fala um amém bem grande. Aleluia! Queridos, tem um texto, um poema de Carlos Drummond de Andrade que fala bem assim: por que Deus permite que as mães vão-se embora? Mãe não tem limite, é tempo sem hora, luz que não apaga quando sopra o vento e chuva desaba. Veludo escondido, na pele enrugada, água pura, ar puro, puro pensamento, morrer acontece com o que é breve passa, sem deixar vestígio. Mãe, na sua graça é eternidade, porque Deus se lembra, mistério profundo, de tirá-la um dia. Fosse eu rei do mundo, baixava uma lei: mãe não morre nunca, mãe ficará sempre junto de seu filho, e ele, velho embora, será pequenino, feito grão de milho. Carlos Drummond de Andrade, falando sobre esse poema, ele trata sobre algo que é lindo e que nós estamos comemorando nesse dia e principalmente nessa noite, que é o Dia das Mães. Só que ele termina o poema falando algo que é a nossa angústia e ao mesmo tempo a vontade de muitas pessoas, que fala bem assim, ó: fosse eu rei do mundo, baixava uma lei, mãe não morre jamais. Ou seja, ele queria estar controlando o tempo, ele queria estar controlando as coisas, ele queria estar controlando a situação que ali estava acontecendo. E quantos de nós não queríamos hoje estar controlando o curso e o percurso da nossa caminhada? Justamente por a gente não conseguir isso, a gente não conseguir controlar o nosso futuro, justamente por a gente não conseguir estar no controle de todas as coisas, justamente por a gente não conhecer o amanhã, justamente por a gente viver nessa angústia desse mundo tão frenético e a gente não ter todas as respostas, é que algo tem acontecido no mundo moderno, que é a ansiedade. Eu não sei se vocês têm acompanhado, mas o mundo está ansioso. O mundo está tentando encontrar respostas para coisas que muitas vezes nós não temos resposta. Isso vai gerando uma angústia, isso vai gerando uma tristeza, isso vai gerando uma dor, isso vai gerando algo dentro do nosso coração, que a palavra de hoje à noite, ela vem justamente tentar nos tranquilizar em relação a isso. Então hoje eu venho falar com você e eu venho falar comigo também algo que o Espírito Santo tem colocado poderosamente no meu coração, que é a famosa e a tão sonhada paz. E o que eu quero com esse texto hoje à noite é trazer alguns ensinamentos de que essa paz, que muitas vezes nós não temos, essa paz, mãe, que muitas vezes você busca, quando você olha para o seu filho não está no rumo que você gostaria, essa paz, mãe, que você busca, quando você olha para o leito do seu lar e ele não está de acordo com o que você sonhava, essa paz que você busca
quando você gostaria que a sua família fosse um pouco diferente. Ei, é essa paz que o Espírito Santo hoje vem trazer ensinamentos para nós nessa noite. Shakespeare fala bem assim: sofremos muito com o pouco que nos falta e curtimos pouco o muito que nós já temos. Ansiedade, ela é normal. Ter um grau de ansiedade, ter um nível de ansiedade é normal. Agora, a ansiedade que traz reações físicas em doenças psicossomáticas, ou muitas vezes reações espirituais, trazendo dentro da nossa vida incredulidade, essa ansiedade, é justamente essa ansiedade que tem matado muitos sonhos, tem destruído muitos projetos. Assim, nessa noite eu queria desfrutar com vocês 2 textos, e eu vou fazer um paralelo entre 2 textos. Se eu não atrapalhar o que o Espírito Santo reservou para a gente hoje à noite, vocês vão ver que o paralelo desses 2 textos, ele é maravilhoso. E eu queria usar uma didática. O primeiro texto nós vamos colocar em cima desse ventilador. Então, olha comigo, esse ventilador aqui, nós temos um texto que eu vou ler com vocês, e nós vamos ter aqui um percurso de mais ou menos 33 anos, até chegar no outro ventilador, que é o nosso segundo texto. Então, o primeiro texto, abre comigo, Lucas capítulo 12, do versículo 22 até o versículo 31. Só lembrando ao pessoal da projeção que nós temos a palavra lá em PowerPoint, caso vocês consigam. Então, Lucas 12, 22 a 31. O primeiro texto fala bem assim: a seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, não tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais, tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas, diz a palavra do Senhor. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa noite. Obrigado porque o Senhor tem um presente reservado para nós. Obrigado porque o Espírito Santo de Deus já está manifestando entre o seu povo. Nós já conseguimos, Pai, ver maravilhas acontecendo neste local. Mas nós queremos clamar, Pai, que continue no controle de todas as coisas, assim como o Senhor sempre está. Esteja com a gente, esteja nos guiando, esteja nos orientando, esteja nos capacitando, esteja cuidando de tudo que vai acontecer neste local, em nome de Jesus, amém e amém. O primeiro texto, então, que nós acabamos de ler, ele está em cima desse ventilador. Já se passaram aqui algo em torno de 33 anos.
aonde Jesus então está ensinando aos seus discípulos sobre ansiedade. Jesus está ensinando aos seus discípulos sobre algo que vem perturbando há gerações atrás de gerações até os dias atuais. Veja que Jesus está ensinando aos seus discípulos sobre algo que hoje machuca muito os nossos corações. Jesus está ensinando para os seus discípulos hoje algo que hoje perturba muito a vida de muita gente. Queridos, não é normal a sociedade como um todo precisar de remédio para dormir. Não é normal. Não é normal a gente tratar doenças psicossomáticas como algo corriqueiro e algo do dia a dia. E eu sou casado com uma psicóloga. Não é normal a gente ter a sociedade cada vez mais doente mentalmente. Não é normal. Então, o que Jesus estava falando para os seus discípulos naquela época é algo que também permeia e que nos perturba nos dias atuais: a ansiedade. A ansiedade que tem consumido as nossas vidas. A ansiedade que faz com que muitas vezes nós percamos o sono. A ansiedade que faz com que muitas vezes nós não encontremos razão para aquilo que nós estamos fazendo. E o texto já nos ensina que a ansiedade, ela é inútil, ela é cega e ela é incrédula. Ela é inútil, versículo 25, quando fala bem assim: qual de vós, por mais ansioso que seja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ela é inútil. A gente sofre, a gente se machuca, mas ela é inútil, porque quem está no controle de todas as coisas é Jesus Cristo de Nazaré. Nós não podemos acrescentar nenhum côvado ao curso da nossa vida. Ela é inútil, e mesmo assim continua nos perseguindo, mesmo assim continua nos machucando, mesmo assim continua ferindo tanta gente. Segunda coisa que ela é cega, porque fala no versículo 23, porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Ela cega a gente e a gente só passa a enxergar aquilo que nós precisamos, mas a razão da nossa vida é muito além daquilo que nós comemos e daquilo que nós vestimos. E ela é incrédula. Versículo 30 que fala bem assim: porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais dela. É incrédula, porque o meu Deus Todo-Poderoso já sabe daquilo que eu preciso, e mesmo assim, ela consegue apagar essa verdade do nosso coração. Então ela é cega, ela é inútil e ela é incrédula. Mas mesmo Jesus tendo ensinado isso há tantos anos atrás para a gente, mesmo a gente sabendo de que ela é inútil, de que ela é cega e de que ela é incrédula, mesmo assim, nós não podemos negar de que ela está machucando muita gente nos dias atuais. Mesmo assim, não tem como a gente negar de que hoje, no Dia das Mães, tem tanta mãe ansiosa por tanta coisa. Mesmo assim, nós não podemos negar de que a depressão tem machucado muita gente. A gente não pode negar de que depressão tem atingido velho, novo. A minha esposa é psicóloga de criança. Criança que eu falo é criança. É 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos. E a minha esposa atende no consultório dela crianças de 4, 5 anos de idade, sofrendo com o mal da ansiedade. Então a ansiedade, a depressão, ela atinge o rico, ela atinge o pobre,
ela atinge o novo, ela atinge o velho, ela atinge o bonito, ela atinge o feio, ela atinge todo mundo. Então nós não podemos negar de que isso que Jesus já ensinava lá no primeiro ventilador para os seus discípulos, ainda acompanha a gente até os dias atuais. E aí então eu quero fazer o paralelo de dois textos que eu comentei com vocês. O primeiro texto então está nesse ventilador, 33 anos depois, Jesus ensinando os seus discípulos. Então vamos voltar 33 anos antes, em cima desse ventilador aqui. Então nós temos uma diferença de mais ou menos 33 anos desse ventilador até esse ventilador. E abre comigo então Lucas capítulo 1, do versículo 26 até o versículo 34. E fala bem assim: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço homem algum? Então o primeiro texto que nós lemos em cima desse ventilador, 33 anos depois, Jesus conversando e ensinando para os seus discípulos acerca da ansiedade. 33 anos antes, nós temos em cima desse ventilador uma figura que agora está recebendo e sendo agraciada pelo anjo e colocando no seu ventre, através do Espírito Santo de Deus, o menino Jesus. E justamente com essa mulher, nesse dia das mães, é que eu quero dividir com vocês alguns ensinamentos que ela me traz. Ensinamentos estes que há 33 anos ela já vivia, e que com certeza vai nos ajudar poderosamente nessa caminhada desse mundo tão ansioso. Mas antes, é importante observar, só de passagem, que Maria, ela não é mãe de Deus, assim como alguns de alguma religião nos ensina. Então Maria, ela não é mãe de Deus. Ela não é mãe de Deus porque Deus não tem mãe. Então Deus, enquanto Deus não tem mãe, Jesus enquanto pai, Jesus enquanto Deus não tem pai. Então Jesus é filho do Espírito Santo e Deus não pode ter mãe, porque Deus é Deus, Deus que criou todas as coisas, né? Então como é que eu vou criar minha mãe e a minha mãe é minha mãe? Então não dá, né? Então João capítulo 8, versículo 58 fala: antes que Abraão existiu, Deus falou: eu sou. Então antes de Abraão existir, ele já falava: eu sou. Ela também não é imaculada. Em Romanos 3, 23 fala: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então ela é pecadora assim como todos nós. Então ela não é imaculada, ela não é mediadora. Só existe um mediador, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo de Nazaré. Então ela não é mediadora, e ela não é corredentora da salvação. Atos capítulo 4, versículo 12 fala: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Mas nessa noite do Dia das Mães, eu também quero dar a honra para essa mãe, que ela foi escolhida por Deus, ela foi bendita entre as mulheres, ela teve uma missão toda especial.
ela fez em cima dela ser concretizada o proto-evangelho, Gênesis capítulo 3, versículo 15, aonde Deus já anunciava, lá no início da Bíblia, de que através de uma mulher haveria uma geração que ia pisar na cabeça da serpente. Então ela sim tem o seu papel, tem a sua missão, e tem, queridos, para a igreja evangélica, mesmo sendo Maria, muito a nos ensinar. Primeira coisa que ela nos ensina então, e acompanha comigo, nós vamos fazer então agora o nosso paralelo de 2 textos. O primeiro texto que está em cima daquele ventilador, que é Jesus falando para os seus discípulos, fala bem assim, Lucas capítulo 12, versículo 30, porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Então observa comigo, Jesus está falando para os seus discípulos, nesse primeiro ensinamento, Jesus está falando para os seus discípulos de que nosso Pai, observe comigo, nosso Pai já sabe de tudo aquilo que a gente necessita, e eu quero escutar um amém bem forte da igreja. Nosso Pai já sabe de tudo aquilo que você necessita. Você pode vir aqui se sentindo desamparado, se sentindo esquecido, se sentindo menosprezado, mas o nosso Pai já sabe de todas as coisas que nós necessitamos. Em cima daquele texto, em cima daquele ventilador, Jesus está falando dos seus discípulos. Em cima daquele ventilador, Lucas 1,48 fala bem assim, porque atentou na baixeza de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventuradas. E o primeiro tópico que eu quero dividir com vocês nessa noite, de que Maria nos ensina, é direcionar o nosso foco. Queridos, no primeiro texto, Jesus já está falando para os seus discípulos, ei, o foco de vocês está errado. Vocês estão focando no que vocês acham que vocês precisam. Vocês estão focando naquilo que muitas vezes é bem materiais para vocês. Então no primeiro texto, Jesus está dizendo assim, ei, o foco de vocês está errado. Porque disso que vocês acham que vocês precisam, eu já sei que vocês precisam, muda o foco. Muda o foco porque nós temos muita coisa para fazer. O foco de vocês não tem que ser naquilo que vocês acreditam que eu não sei, mas eu já sei. Do mesmo jeito que Maria, e estou aqui diante de um coach, do mesmo jeito que Maria, ela fez algo que nós chamamos de mapa mental, que é programar o seu foco, programar a direção da onde você olha, programar a direção daquilo que você quer ver, programar a direção da onde você está mirando, programar a direção daquilo que você está querendo ver. Observem, queridos, não vamos romantizar. Maria, ela tinha tudo, a razão de ser ansiosa. Não é verdade? Você imagina Maria, uma jovem, uma menina jovem. Não, vamos mudar. Você imagina uma menina jovem nos dias atuais, e aqui nós estamos diante de muitas famílias e muitas mães. Então vamos fazer uma cena comigo. A sua filha ou a sua sobrinha ou alguém que você conheça chega dentro de casa, bate na barriga e fala, eu estou grávida. Aí você toma um susto miserável e vou falar bem assim, beleza, mas está grávida? Como assim? Me conta essa história direito. Quem é o pai? Não, é o Espírito Santo. Queridos, nem nos dias atuais isso funcionaria.
Você imagina naquela época. Você imagina vivendo essa realidade. Essa mulher tinha tudo para ser ansiosa. Ansiosa com o que iria acontecer, ansiosa com como é que eu vou viver, ansiosa quem vai pagar as minhas contas, ansiosa que, pelo amor de Deus, não tem jeito de Deus fazer esse trem diferente não poderia, ser de uma outra forma, ou pelo menos anunciar em praça pública de que realmente eu estou esperando um filho e é dele. Não tem como ele, abrir um clarão no céu, estourar um clarão no céu e falar: ei, aqui está Maria, minha serva, e agora ela está, olha, todo mundo, ela está grávida do Espírito Santo de Deus. Não tem jeito. Ela tinha toda a razão de estar ansiosa. Mas Maria, ela muda o foco. Observa a reação de Maria, quando Maria encontra com Isabel. Gente, é maravilhoso. Quando ela encontra com Isabel, ela podia estar falando bem assim: Isabel, oh minha prima, você não sabe o que vai acontecer, e agora? Como vai ser? Nossa, menina, Deus botou um filho na minha barriga, e agora? O que eu vou fazer? E agora, como que eu vou viver? Não. Quando ela chega, ela fala bem assim, presta atenção. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Ela já estava olhando lá na frente, o foco dela já estava lá no futuro, o foco dela já estava vendo as bênçãos, o foco dela já estava vendo as maravilhas, o foco dela já estava vendo a mão poderosa de Jesus Cristo de Nazaré agindo na vida dela. O foco dela não estava nos problemas, o foco dela já estava na solução. É foco. Queridos, foco. Existe uma palavra que fala: onde está o tesouro? Porque aonde está o seu tesouro, ali também está o seu coração. Eu sei que essa passagem fala muito de finanças, mas eu quero trazer nessa realidade para tesouro como pensamento, tesouro como energia, tesouro como garra, tesouro como empenho, tesouro como aquilo que você dedica. Aonde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. O seu tesouro está nos problemas, o seu tesouro está no que você tem que comer ou vestir amanhã, o seu tesouro está no que você está passando de amargura nos dias atuais, ou o seu tesouro já está nas bênçãos prometidas por Jesus Cristo de Nazaré nas nossas vidas. A palavra do Senhor fala: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. É promessa, querido, é promessa. É só a gente buscar, é só a gente crer, é só a gente caminhar. Eu disse essas coisas para que em mim vos tenham paz. Neste mundo vos terão aflições, contudo tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Primeira coisa, então, que o foco precisa de estar direcionado é em relação à ansiedade. A segunda coisa que o foco precisa de estar direcionado é em relação a remorso. Então, ansiedade é quando a gente fala de futuro, remorso é quando a gente fica remoendo algo que passou. Então, o foco, ele tem que estar vendo a mão poderosa do Senhor já imperando nas nossas vidas. Assim como o foco, ele não pode estar agarrado naquilo que já se passou, naquilo que não faz mais parte da nossa caminhada. Gente, como nós temos pessoas hoje presas no passado. Queridos, eu encontrei com um senhor numa reunião de negócios. Esse senhor sentou na mesa, e quando ele foi me apresentar, eu falei: tudo bom? Prazer, Enoque, eu sou o Fred.
Quando o Enoque, que não era o Enoque, é lógico, veio me cumprimentar, ele falou bem assim: prazer, eu sou fulano, ex-diretor da Vale. Eu não perguntei nada se ele era diretor ou não era diretor da Vale. Agarrado ao passado, agarrado a coisas que já se passaram. Queridos, e depois convivendo um pouco mais com essa pessoa, eu percebi que ele já tinha sido ex-diretor da Vale fazia quase 10 anos. E o cara ainda se apresentava como ex-diretor da Vale, agarrado no passado. John Wesley fala bem assim: a conversão tira o cristão do mundo, a santificação tira o mundo do cristão. Difícil não é tirar o povo do Egito, difícil é tirar o Egito do povo. É desse jeito, queridos. Lembra da mulher de Ló? A mulher de Ló foi salva, não só ela, como toda a sua família. Quando ela estava saindo de Sodoma e Gomorra, o que fez? Olhou para trás e virou uma estátua de sal. E no estudo, na concordância de Strong, mostra que a palavra hebraica traduzida para olhar para trás, nesse caso da mulher de Ló, era nabate, que também significava contemplar, mostrar consideração, ter apego. Então, quando ela olha para trás, ela estava tendo apego, ela mostrava consideração àquilo que já tinha se passado, aquilo que já tinha deixado de existir, aquilo que não fazia mais parte da caminhada. Foco. Primeiro ensinamento dessa noite: foco. Mas vocês podem me perguntar: pastor, mas como que eu faço? Estou na caminhada, estou agarrado aqui na missão, estou agarrado aqui nas programações, estou agarrado na cruz de Jesus Cristo de Nazaré, amo esse lugar, amo o meu Deus, mas como eu faço? Está meio complicado esse lance do foco. Queridos, primeira coisa para a gente remodelar o nosso foco, primeiro, consciência espiritual, é a gente entender e não esquecer do que a gente era e do que nós somos. Nós éramos pecadores condenados ao inferno, e agora nós somos salvos por Jesus Cristo de Nazaré, com a promessa de um paraíso. Quando o meu foco é em cima daquilo que eu já recebi, eu passo a ter uma reprogramação de mente completamente diferente, porque eu não vivo mais para receber, eu vivo porque eu já recebi. Eu não vivo mais buscando, eu vivo porque eu já tenho. Eu já tenho a presença de Jesus, eu já sou filho do Altíssimo, eu já recebi a promessa, eu já sou salvo, eu já faço parte, o meu nome já está escrito no livro da vida. Mas aquele em que não há estas coisas é cego, vendo só o que está por perto, porque se tem esquecido da purificação dos seus pecados antigos, fala 2 Pedro 1:9. Ou seja, primeiro então é conscientização, é a gente trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. A palavra, queridos, todo mundo sabe, fala: o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Consciência é eu sempre colocar na minha memória a certeza absoluta de que nós já recebemos. Nós vamos receber, mas nós já recebemos, e eu vivo porque eu já recebi. Amém? Segundo, firmeza. Por isso, irmãos, ponde cada vez maior cuidado em fazer firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, não tropeçareis jamais. Queridos, a palavra do Senhor nos ensina de que Bíblia, conhecimento da palavra,
Bíblia. Ter a Bíblia como o nosso guia. Ter a Bíblia como a nossa fonte orientativa. Bíblia, oração incessante. Uma vida de santificação e uma comunhão com isso aqui, que é o povo de Deus, faz com que o nosso foco sempre esteja no caminho correto. Bíblia, oração, santificação e comunhão. Repete comigo: Bíblia, oração, santificação e comunhão. Quer reprogramar o seu foco? Quer passar a olhar para o lugar correto? Quer, assim como Maria, não ficar enxergando a situação problemática, mas sim com os olhos de fé, enxergando as bênçãos já programadas? Bíblia, oração, santificação e comunhão. Primeira coisa, então, que Maria nos ensina nessa noite, primeira coisa é a gente direcionar o nosso foco. Então, primeira coisa, repete comigo: direcionar o foco. Então, ela nos ensina a gente focar naquilo que é correto. Segunda coisa que Maria nos ensina, Lucas capítulo 1, 46, 49, fala bem assim: disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. Queridos, isso é lindo. Acompanha comigo, porque isso é muito poderoso. Lucas capítulo 1, 46, 49, fala bem assim: disse então Maria. Presta atenção comigo aqui. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas, o poderoso, e santo é o seu nome. Queridos, eu não sei se vocês estão conseguindo entender comigo o contexto do texto. Maria aqui recebe uma notícia bombástica na sua vida. Maria recebe uma notícia que poderia fazer toda a sua caminhada vir por água abaixo. Tudo aquilo que estava desenhado, tudo aquilo que estava programado, tudo aquilo que já estava no curso normal das coisas. Maria recebe a notícia de que, nada disso vai ser mais dessa forma. Vai mudar tudo na sua vida. Isso que você está imaginando que está bonitinho, está certinho, essa conta bancária que está legal, tem um dinheirinho, essa vida que está toda programadinha, vou mudar isso tudo. Essa vida sua aí, não estou profetizando não, tá, gente? Mas essa família sua, essa vida sua, que está toda bonita, que está toda regrada, não tem ninguém doente, vou mudar isso tudo. Tomei café com um homem na quinta-feira da semana passada, marquei uma reunião com ele para terça-feira da próxima semana. Na segunda-feira eu recebi a notícia de que ele tinha morrido de câncer. De câncer, não foi de infarto, de câncer. Então, aqui Maria está tendo toda a sua trajetória transformada e mudada. Queridos, eu não sei vocês, mas muitos estariam desesperados, estariam preocupados, estariam reclamando, estariam perguntando como. E Maria, ela só fala bem assim: a minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Primeira coisa então que esse texto nos ensina, ela direcionou o foco. Segunda coisa que esse texto nos ensina é priorizar a adoração como um estilo de vida. A minha alma engrandece ao Senhor. Maria, ela não estava adorando tão
não simplesmente porque ela recebeu Jesus Cristo dentro do seu ventre. Maria estava adorando porque ela era uma adoradora. Maria, ela estava adorando porque a adoração fazia parte do seu estilo de vida, fazia parte da sua essência. E existe um texto que fala bem assim: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Queridos, essa passagem de Marta e Maria mostra Marta preocupada com um monte de coisa para poder receber Jesus, preocupada com um monte de afazeres, e Marta então briga com Jesus, porque Maria estava simplesmente deitada aos seus pés e adorando Jesus. E Jesus fala: Marta, Marta, você está perdendo a melhor parte desse relacionamento. Queridos, segunda coisa que Maria nos ensina nessa noite é adorar. Nós precisamos de adorar. O que será da minha vida? Ela poderia estar perguntando. E existe uma música da Cassiane que fala bem assim: então louve, simplesmente louve. Está chorando, louve, precisando, louve, está sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Então ela podia estar perguntando: o que será da minha vida? E eu já vejo, na hora que essa pergunta bate na mente de Maria, ela fala bem assim: olha só, olha o exercício. Ela fala bem assim: meu Deus, o que vai ser da minha vida? E aí eu vejo na mesma hora ela falando: então louve, simplesmente louve. Como eu vou criar meu menino? Com que dinheiro eu vou criar meu menino? E na mesma hora ela falando bem assim: então louve, simplesmente louve. O que os outros vão pensar? Como que vai ser a minha vida dentro da sociedade? O que José vai pensar? O que toda a sociedade vai pensar? E na mesma hora eu vejo ela falando bem assim: louve, simplesmente louve. Está chorando, louve. Precisando, louve. Não importe, louve. Seu louvor invade o céu. E na mesma hora eu vejo ela diante de todas essas angústias, e ela falando: louve, simplesmente louve. Tiago, vamos vir aqui. Então, queridos, nessa noite, quando você estiver diante dos seus problemas, quando você estiver diante das suas angústias, esse que agora está batendo na sua mente, esse que agora você está lembrando, esse que agora você está vindo na sua mente, aquela ansiedade, aquela tristeza, você vai falar bem assim: então louve, simplesmente louve. Está chorando, louve. Precisando, louve. Está sofrendo, louve. Não importe, louve. Seu louvor invade o céu. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Aleluia! Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende
E agora bem forte, igreja. Então louve, simplesmente louve. Vamos ficar de pé. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha Fala dos seus contigo problemas. de noite ou de dia. Erga suas mãos, tua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Aleluia! Pode se assentar um minutinho. Primeira coisa então que ela nos ensina é direcionar o foco. A gente precisa de estar com o nosso foco direcionado para as bênçãos. A gente precisa de estar com o nosso foco direcionado para as maravilhas. A gente precisa de estar com o nosso foco direcionado para aquilo que Deus já tem reservado para cada um de nós. Segunda coisa que ela nos ensina é de priorizar a adoração. Tá sofrendo, louve. Tá chorando, louve. Não importe o que você está passando, louve. Maria tinha tudo para não estar louvando. Maria tinha tudo para estar vivendo o caos. Maria tinha tudo para estar vivendo na ansiedade, mas ela estava louvando e adorando o nome do nosso Deus. E a terceira coisa, direcionou o foco, priorizou a adoração. E para a gente terminar, fala bem assim, Lucas capítulo 12, 28, Jesus falando para os seus discípulos lá naquele ventilador: e se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. E Maria naquele ventilador, 33 anos antes, Lucas capítulo 1, 34, fala bem assim: e disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço homem algum? Quando Maria faz essa pergunta, como se fará isto, que não conheço homem algum, Maria não estava duvidando. Maria já tinha aceitado, Maria já tinha entronizado por fé de que ela seria usada por Jesus Cristo de Nazaré. Na mesma passagem, numa mesma situação, exatamente igual, Jesus chega para Ezequiel, o anjo chega para Ezequiel e fala a mesma coisa que falou com Maria. E a resposta de Ezequiel é: como saberei isto? Pois eu já sou velho e minha mulher avançado em idade. Zacarias, como saberei isto? Pois eu já sou velho e minha mulher avançado de idade. E por isso ele fica mudo. A mesma situação, duas posturas e duas respostas completamente diferentes. Terceira coisa que essa mulher nos ensina então: primeiro, direcionar o foco. Segundo, priorizar a adoração. E terceiro, é crer, é ter fé. É ter fé de que Deus está no controle de todas as coisas. É ter fé de que a história que Ele escreve não é torta. É ter fé de que eu, junto com meu Deus, sou muito mais poderoso. É ter fé de que isso que você está passando não é um acaso e simplesmente um acaso.
é ter fé de que existe solução para os seus problemas, de que existe solução para a sua ansiedade, de que existe solução para a sua depressão, de que existe solução se nós olharmos com os olhos da fé. A palavra fala que 12 espias foram enviados. 12 foram enviados. Então, observem comigo. 12 espias. 10 chegam com a mensagem dizendo: a terra é até bacana. Emana até leite e mel. Mas tem gigante pra caramba. Apenas 2 espias chega e fala bem assim: eia, subamos e a possuamos, porque é promessa do nosso Deus. Queridos, que nós possamos ser esses 2 espias, que a gente possa olhar a nossa vida com os olhos da fé, que a gente possa entender de que Deus está ao nosso lado, de que a gente possa entender de que nós somos poderosos, porque nós caminhamos com Jesus Cristo de Nazaré. A palavra fala que uma mulher hemorrágica tentou de todas as formas e não conseguiu. 12 anos procurando ajuda, 12 anos procurando em locais que ela não conseguia ser curada da sua hemorragia. Essa mulher então, é uma passagem lindíssima. Ela chega em Jesus e toca Jesus e ela é curada. E a palavra fala que ela tocou intencionalmente, ou seja, não foi por acaso, ela foi tocar em Jesus. Ela troca com um propósito definido, porque ela queria ser curada. E ela toca principalmente movida pela fé. Quando a gente toca em Jesus, movido pela fé, maravilhas vão acontecer na sua vida. Porque fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Queridos, o rei joga Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro de uma cova. E aí o rei, achando que esses homens iam ficar balançados, iam ficar tristes, a resposta dele: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem pode nos livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Que nós possamos, por fé, falar isso. Ei, independente de onde a gente for jogado, ei, independente da fornalha que você esteja, se o meu Deus quiser, Ele me livra, Ele apaga qualquer fogo e eu vou sair ileso dessa situação. É com os olhos da fé, meus queridos, é com os olhos da fé. W. Tozer fala bem assim: o homem que conhece a Deus não busca nada, ele já encontrou tudo. Queridos, certa vez, para a gente terminar, Davi era bem pequenininho, e existe até hoje aquela brincadeira que você fica parado em algum lugar e a pessoa vai para as suas costas e fala: se joga, e você vai e pega a pessoa. Davi era bem pequenininho, não sei, tinha 3, 4 anos, a gente estava num desses hotéis aí das montanhas, e eu lembro que eu coloquei Davi assim num lugar mais alto, parecia uma mesa, e eu não achei que a reação dele seria essa. E eu falei bem assim: Davi, se joga que papai vai te pegar. Ele não pensou 2 vezes. Eu consegui agarrar Davi, ele já estava chegando no chão, porque a reação dele foi de imediata, foi instantânea. A reação de se jogar foi assim, na hora.
Ele não pensou, ele não pestanejou, ele até me pegou de surpresa. Queridos, Maria, ela se jogou porque ela tinha certeza de que Deus ia pegá-la. Maria, ela se jogou porque com os olhos da fé ela tinha certeza de que ela não ia cair. Maria, ela se jogou porque com os olhos da fé ela já sabia que existia um Todo-Poderoso que estava cuidando dela. E nesse terceiro e último tópico eu quero te perguntar: você tem se jogado? Você tem se arremessado na certeza de que o nosso Deus está de braços abertos para não te deixar cair? Diante dos seus problemas, diante da ansiedade que você está vivendo, diante desse turbilhão de emoções que está assolando o nosso mundo moderno, você tem se jogado? Você tem se arremessado? Você realmente tem vivido intensamente com o nosso Deus ao ponto dele falar bem assim: ei, Fred, se joga. E eu, sem pestanejar, eu fecho os meus olhos e me jogo, porque eu tenho certeza de que existe um Todo-Poderoso que não vai deixar eu cair. Queridos, direcione o foco, priorize a adoração e decida crer. Decida crer. Quero chamar a banda. Direcione o foco, priorize a adoração e decida crer. Vamos ficar de pé? Repete comigo. Direcione o foco, priorize a adoração e decida crer. De novo, direcione o foco, priorize a adoração e decida crer, porque eu tenho certeza que desta forma maravilhas vão acontecer na sua e na minha vida. Que Deus nos abençoe poderosamente, que o Espírito Santo de Deus invada o teu coração, que o Espírito Santo de Deus possa renovar tudo aquilo que precisa de ser renovado, que você possa encontrar nessa noite razões para as quais que você ainda não encontrou. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai, por essa noite. Espírito Santo de Deus, toque nos nossos corações. Faça com que nós possamos sair daqui renovados pela presença viva de Jesus Cristo de Nazaré. Eu te clamo, meu Deus, que todos os focos aqui possam ser redirecionados e que a gente possa viver focando nas bênçãos já desenhadas para cada um de nós. Que a gente possa viver no estilo de vida de adoração, reconhecendo o Senhor como nosso guia, como nosso alicerce, como aquele que é o único digno de receber o nosso louvor. E acima de tudo, Pai, renove a nossa fé, para que a gente possa crer no impossível, para que a gente possa saber que milagres ainda acontecem nos dias atuais, e que a gente possa, Pai, sair daqui na certeza absoluta de que, transformações já estão acontecendo na sua história, nesse momento e nesse local. Faça assim, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, pessoal.